um posto de combustível, só que de carros elétricos. Esse é um eletroposto. Você já deve ter se perguntado aonde você carregaria um carro elétrico ou até mesmo onde você daria carga rápida nele, o que é um dos principais diferenciais da eletrificação mundo afora. Bom, adianto que no Brasil a gente também tem carregadores e eletropostos, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como conectar o carro, como ver quanto custou a recarga e principalmente quanto de energia você recuperou. Então, bem-vindo ao Eletroposto. Nesse caso, eu estou aqui em Curitiba, no eletroposto da Copel, que é a distribuidora de energia aqui no estado, carregando esse Nissan Leaf aqui. No caso, existe uma eletrovia em todo o estado composta por totens desse aqui, em que você pode recarregar o seu carro, principalmente na recarga rápida, e claro, seguir viagem. Já te adianto, o eletroposto ele é traçado aqui dentro de uma rota para você poder atravessar todo o estado através dele. Então veja quantos carregadores tem aqui pelo caminho. E ele consiste nesse totem aqui, que evidentemente é ligado em bastante energia e é onde você pode plugar o seu carro. Nesse caso, eu estou carregando aqui o Leaf em carga rápida, que é esse plug azul. É o plug do tipo CHAdeMO, que eu já expliquei aqui no canal. E é onde você consegue recuperar uma boa quantidade de energia em pouco tempo. Bom, apresentando então o totem, esse aqui é um de 3 tomadas, mas em outros locais do mundo existem modelos de mais tomadas, mais potência também. Isso não é uma restrição, na verdade existem várias marcas que produzem carregadores hoje. Esse aqui, ó, é da ABB. E no caso, o Leaf está ligado nessa do meio, que é o carregamento do tipo CHAdeMO, que é o plug dele, mas outros carros poderiam estar usando o CCS ou o AC. O que acontece aqui? Esse eletroposto, ele tem as tomadas aqui de corrente alternada, AC, né? Corrente alternada, só que em inglês, e corrente contínua, que é o carregamento rápido que é tão famoso hoje e permite você recuperar uma boa quantidade de energia em pouco tempo. Nesse caso você queira utilizar a corrente alternada, que é a da sua casa e a mais lenta, você teria que tirar o plug aqui. Esse aqui é um plug do tipo 2, é o padrão europeu, e conectar no carro. No caso do Leaf, eu já adianto que esse seria um plug que você teria que usar um adaptador para conectar, porque o plug de carga lenta, que é a corrente alternada do Leaf, é o tipo 1, mas nesse caso a gente tem o CHAdeMO aqui. Depois, passando para a corrente contínua, no Brasil, muitos eletropostos têm esses dois padrões, que é o CHAdeMO, que é principalmente do Leaf, e também utilizado em alguns adaptadores, como os modelos da Tesla, e o CCS, que é o padrão europeu. No caso, aqui são dois padrões distintos de recarga, e aí para você saber qual você vai usar, depende do seu carro. No caso, o Leaf é japonês, e no Japão eles usam o tipo CHAdeMO, então ele está ligado aqui no CHAdeMO, evidentemente, e nisso, quando eu ligo esse plug, o Leaf ele recebe até 50 kW de potência, e o que é justamente o limite de potência desse carregador aqui, ó. Veja que é 50 kW em corrente contínua, e aqui se fosse do tipo CCS, que é o carregador que é utilizado no Audi e-tron, Jaguar, por exemplo, ele também vai até 50 kW. Então o carro está conectado e logo dentro dele ele já vai acusar o tempo de recarga. Espera aí que ele trancou aqui. Deixa eu mostrar no painel exatamente o que aparece. Quando eu ligo o carro, ó, ele indica que tá carregando, ó, tem até uma tomadinha piscando aqui em verde, ó. E o próprio carro, ele fala quanto tempo vai demorar para concluir a recarga, e ele mesmo que informa para o carregador quanto tempo, ó, até 80% vai demorar 18 minutos, mas nesse caso o carro está recebendo somente 36 kW de energia, ou seja, ele não está até os 50, porque é alguma questão de segurança do próprio veículo, mas já é um contexto interessante de saber que mesmo tendo 50 ali, o carro tem que aceitar os 50, e além do carro ter que aceitar os 50, a energia tem que estar chegando 50 pelo próprio carregador. E na prática, esses eletropostos existem mundo afora para você poder recarregar o carro de forma rápida e principalmente seguir viagem, como o próprio mapa mostra aqui todo o estado do Paraná, já que quando você carrega em casa, geralmente você tem 10, 9 horas ali para esperar com um carregador de parede. Então aqui em 40 minutos eu recupero 80% e fica muito mais fácil. E o que tem acontecido aí, principalmente nessa questão de eletropostos?
Se você olhar as notícias envolvendo carro elétrico aqui no Brasil, e pode olhar lá no Instagram da Electricar BR para ver isso, várias empresas estão construindo redes de eletropostos pelo país. Bons exemplos a gente tem aí a Volvo, Audi, Stapar, com o objetivo de você poder ter uma maior gama de locais rápidos para carregar o seu carro e, consequentemente, poder fazer uma viagem com mais tranquilidade e criar aí uma praticidade na vida dos usuários. Esse é um exemplo muito interessante se você for parar para pensar na Tesla. A Tesla nos Estados Unidos já há um tempo tem o que eles chamam de estações supercharger, que são supercarregadores que também entregam muita potência. Mas o que eu queria comentar agora é justamente sobre a potência desse carregador e também a voltagem dele. Que se você analisar a potência, você vai ver que em corrente alternada ele chega em até 43 kW e em corrente contínua até 50. Mas como eu comentei num outro vídeo, você tem que sempre ver se o seu carro suporta toda essa energia. No caso do Leaf o limite é 50, então se fosse um carregador de 100, 150 ou 200 não mudaria o tempo de recarga. E também na corrente alternada você tem que ver quanto o seu carro suporta. No caso do Leaf, em corrente alternada, ele suporta somente 6,6 kW, ou seja, eu posso colocar esse de 43 aqui e o tempo é o mesmo. Mas o que eu queria comentar na verdade sobre potência? Que como dá pra ver, 43, 50 e a gente tem uma voltagem. Aqui ele trabalha com 400 volts, aqui ele trabalha com 500 volts e consequentemente a amperagem muda, porque aqui existe um cálculo que é o que faz chegar nesse quilowatt. Quando você aplica a fórmula, chega nos 50 kW. Mas o que eu queria comentar é que estações de 50 kW já não são as mais rápidas disponíveis no mundo. Na verdade, hoje já existem várias estações aí, se você pegar em outros países, de 100, 150, 200 e até 360 kW estão surgindo cada vez mais e alguns projetos para estações de 500. E o que acontece? O tempo de recarga diminui. Um bom exemplo é o Hyundai Ioniq 5, que eu vou até colocar uma foto aí, que ele suporta até 350 kW de potência e ele faz de 0 a 80% em somente 18 minutos. Então veja como o tempo cai de uma forma considerável quando você está utilizando esse tipo de carregador mais rápido. Então, qual que é o cenário de eletropostos no Brasil? Além deles surgirem cada vez mais, a gente vai ter cada vez mais potência, mas lembrando, o carro tem que suportar. O Leaf para em 50, principalmente porque a bateria é de 40 kWh, então se você tivesse muito mais potência entrando nele, também não faria nem bem para a bateria, já que a recarga rápida ela acaba desgastando mais uma bateria do que a corrente da sua casa, a corrente alternada, que é a famosa recarga elétrica. E agora, antes de eu mostrar como é que opera a máquina, eu queria mostrar uma outra coisa, que são os adaptadores. Por quê? Porque quando você chega aqui, você vai ver que tem 3 tipos de carregador e não necessariamente o seu carro conecta no deles. Como eu mostrei num outro vídeo já, a Tesla tem um padrão próprio, a Europa tem um padrão próprio e os Estados Unidos, ali China também tem. E quando você chegar aqui e o carregador não conectar, o que você vai precisar? De um adaptador. No caso do Leaf, esse aqui é o tipo 1, que vai entrar ali na frente, e aí para você poder carregar ele utilizando o padrão europeu, você vai ter um outro lado, que é esse aqui, que é onde eu vou ligar aquele carregador AC ali do tipo 2, que é o padrão europeu, e daí do outro lado eu vou poder carregar o Leaf no tipo 1. Então o que eu quero dizer é que mesmo você chegando num eletroposto e o carregador que você tem não é o carregador que está ali no eletroposto, o tipo de tomada do seu carro é diferente, você consequentemente vai ter aí um adaptador, para que você sabe que a tomada do seu carro é diferente. E claro, sempre que você for a um eletroposto, é importante ver qual o tipo de tomada dele, para você não ter nenhuma surpresa e não conseguir carregar por lá. E por último, vamos ver como conecta o carro no carregador. No caso do Leaf, lembrando, cada carro tem sua especificação, mas eu tenho que clicar aqui, ó, tem um íconezinho de tomada com um íconezinho de bomba, e ele já abriu a porta ali na frente. Então vamos ver o que eu teria que fazer para conectar esse carro no carregador. Primeiro, eu vou chegar aqui, vou ver qual que é o tipo do plug. No caso do Leaf, eu posso conectar esse aqui direto, porque é exatamente o plug que eu tenho ali. Mas se fosse corrente alternada, eu ia precisar daquele adaptador que eu mostrei. Então peguei o plug, tá aqui a portinha aberta. Deixa eu levantar ela, ó. E o carregador rápido dele é aqui. O que eu faço? Eu conecto o plug, como se fosse aí uma mangueira de combustível, numa comparação. Conectou, logo que eu coloco ele aqui, a própria estação acusa, ó, plug conectado, ele já identificou que a tomada CHAdeMO, que é a que eu tirei, e eu clico em iniciar.
quando eu clicar, ó, preparando para carregar, estabelecendo comunicação. Esse é um carregador bem moderno, tá? Eu já adianto para vocês, esse produto aqui da BB é um produto bem caro, um carregador que supera com facilidade aí os 500 mil reais na época que foi comprado. Ó, 75% de energia e ele tá aqui demorando 53 minutos para fazer a recarga. O Leaf já tá aqui com a bateria um pouquinho mais quente, o que demora um pouco o tempo de recarga dele, mas já serve de contexto. E aí, quanto é que custa carregar o carro nesse eletroposto, né? Porque a gente tem que saber o valor final. Bom, existem várias formas das empresas cobrarem e a Copel, nesse momento, até não está cobrando ainda. O carregador está gratuito, esse carregador é gratuito desde 2018, mas já está sendo estudada uma cobrança que será por minuto de utilização. O que significa isso? Que eles vão estabelecer que cada minuto vai custar R$1, R$1,50 ou R$2, e aí depois que você carregar o carro, deu 40 minutos aqui, vai ter ali o valor em minutos da recarga, que vai ser cobrado por um aplicativo, no caso aqui é esse aplicativo da Move, e aí você vai poder pagar depois que utilizar o carregador. Mas mundo afora, a cobrança em geral tem sido diferente, tem sido por quilowatt-hora, que é justamente o que você usa na sua casa. Então, por exemplo, você colocou 40 kWh aqui no carro, quilowatt-hora no estado está numa casa de R$1, a Copel cobra um pouco a mais ali para você recarregar, digamos que cobraria 1,2, 1,3 reais por quilowatt. Então, se carregasse a bateria de 40 kW, sairia na casa de 50, 51 reais para você carregar o carro. Mas se ela cobrar por minuto, aí depende de quantos minutos você utiliza, mas pensando numa recarga rápida de 40 minutos, a R$2, que é o que está sendo especulado que vai ser cobrado, sairia aí R$80 para carregar o carro até 80%. Então, sim, é muito mais barato ainda que você abastecer, né? Pensando que tem 300 km de autonomia, 270 esse aqui, mas a cobrança nos eletropostos ela vai ser mais cara e mais alta do que você carregar dentro da sua própria casa. E aí, você já tinha visto um posto de combustível só que de carros elétricos, que aqui no caso é um eletroposto? Comenta aqui embaixo o que você achou e também comenta o que você achou de operar essas máquinas, os carregadores, os tipos de recarga. No mais, aqui é conteúdo toda semana de mobilidade elétrica. Dá o like aí pro vídeo chegar mais longe e conta com a Electricar BR para falar aí do futuro dos carros.